como do macro. Ou então, se você não quer fazer análise nenhuma, pense só em você. Como é que você é você? E como é que você não consegue mudar você? Mesmo com uma coisa boa. Você vê que já é uma dificuldade. Nossa, se eu tenho essa dificuldade comigo, e quem me fez? Porque isso não pode ser um encontro celular casual. Tudo tem uma lógica, tudo tem um princípio. É exatamente por isso que os Espíritos disseram: Deus é a inteligência suprema. E depois o que eles colocaram? É a causa primária. Mas nós só imaginamos Deus como Criador. Depois de Criador, Ele é pai, Ele é mãe, Ele é tio, Ele é primo, Ele é amor, Ele é luz, Ele é energia. Inteligência a gente não gosta. Se nós fizermos uma autoanálise psicanalítica, era uma pergunta boa para se fazer. Por que é que eu tenho dificuldade em aceitar Deus como inteligência? Aonde é que em mim existe essa dificuldade? Porque na hora que eu não aceito algo, a resistência está interior. Por que eu não aceito uma onda muito grande me imprensando contra a pedra? Porque ela não venha, porque eu não vou saber sair, então eu vou ser o perdedor, então eu não aceito uma onda muito grande no meu caminho. Se for uma marola, não tem problema, que eu pulo e passo por cima dela, mas uma onda muito grande, estou fora. Por que eu não aceito Deus como inteligência? Não é os outros, por que eu tenho dificuldade em atender Deus como inteligência? Porque essa inteligência me incomoda. Como é que tudo que acontece é inteligente e eu vejo tanta coisa errada? Como é que eu posso aceitar que Deus é inteligente e eu já passei pelo que eu passei? Em casa nós costumamos orar de uma forma que eu aprendi há muito tempo. Deus, nós agradecemos muito por tudo que temos. E agradecemos também muito por tudo que não temos. Porque basta a gente pensar no que a gente não tem, para a gente ver quanta inteligência existe nisso tudo. Às vezes eu venho no carro, aí passa uma cabine dupla, alta, nova. Eu já começo a tirar o pé do acelerador, porque um carro de cabine dupla, ela tem uma síndrome, ela pode fazer qualquer coisa, a qualquer hora, e você pode ser a vítima. Aí você diz: eu queria ter um carro desse. Não queira, porque você vai fazer a mesma coisa. Agradeça a Deus você ter um carro que você tem que frear antes. Porque senão a gente daqui a pouco está exatamente, a gente quer aquilo, muitas vezes sem avaliar o que a gente está pedindo. Se eu tivesse ganho nessa mega da virada, mas eu queria ela sozinho. Porque dividir para 50 e poucos, não, fica. Já pensou que uma cara de uma mega cena da vida que irá levar só 5 milhões? Realmente você é um desgraçado. É melhor você ficar com o seu salário mínimo para aprender, porque é terrível. Então a gente tem muito a agradecer a não ter certas coisas. E eu estou falando aqui as coisas que teoricamente são vistas como boas. E você não ter a doença que você sabe que é desgraçada, e que você nem tem, nem teve, nem nunca vai ter. Já pensou você não ter um câncer daquele que dói nos ossos, e que morfina já não tira mais as dores? Você tem? Não. Agradeça por não ter. Então quanta sabedoria existe, e aí a gente pensa: e quem tem? Agradeça por ter. Porque não é castigo, nem é punição do passado, é uma lição que você vai ter. Porque talvez em outros tipos de lições você ainda não assimilou. Essa é a hora de assimilar. Se você não agradecer, você vai não aprender de novo. E não aprendendo de novo, o que acontece quando a gente não aprende na escola? Retorna. Só que Deus não é caprichoso. Quer dizer que você teve um câncer e não aprendeu, vai ter o mesmo câncer de novo? Não. Ele vai dizer: já que você não aprendeu desse jeito, vou lhe ensinar de outro. Eu mesmo, eu não aprendi de jeito nenhum certas coisas. Por exemplo, eu não aprendi a falar
beiço mole. Não aprendi. Às vezes eu até tento, mas eu não aprendi. Aí o que é que ele faz? Ele diz, tá bom, então você vai nascer com a garganta, e quando começa a falar muito alto, você começa a ter problema de garganta e a sua voz apaga. Pronto. Então ele me põe um limite bem aqui, porque se ele tivesse me dado uma voz aberta mesmo, eu talvez não fosse espírita, talvez eu fosse músico. E como eu sou perseverante, eu nem era músico brasileiro, eu estava no outro canto. A rigor, nem sei por que eu nasci no Nordeste, mas deixa para lá que isso é outro assunto. Isso quem falava muito era minha mãe, porque ela dizia, como é que você não gosta de uma música brasileira? Eu digo, não, mãe, eu gosto, principalmente quando o rádio está desligado, eu adoro. Mas é brincadeira, óbvio, tem muitas músicas que eu gosto, muitas. Mas se você disser, eu prefiro mais algumas músicas instrumentais ou algumas músicas em inglês, algumas em francês, mas isso não tem nada a ver. Deus, inteligência suprema. Ele sendo inteligência suprema, ele é bom em superlatividade. Mas como é que ele é bom e eu sofro? Como é que eu sou um bom pai e de manhã cedo acordo meu filho para ir para a escola? Isso é um castigo, isso é uma punição. Meu pai não me ama. Não, meu pai me ama tanto que supera a sua própria dor de me acordar para me levar para a escola. Como é que minha mãe diz que me ama e me deixou eu sair da minha cidade para ir começar do zero uma outra cidade? Pois é, veja o quanto ela te ama. Ela deixou você ir. Tem uma história que eu narro no livro Viver é a Melhor Saída, em que duas crianças foram abandonadas e um casal é induzido a receber essas duas crianças. A história é bem explicada, mas aqui só para chegar na parte principal. E a menina, um dia, ela queria, porque queria conhecer a história da mãe, quem era a mãe. E aí foi dito que a mãe tinha morrido. Ah, mas como é que a minha mãe, ela disse, você deveria amar muito a sua mãe? Porque você foi abandonada exatamente por excesso de amor. Ela disse, como assim? A sua mãe foi tísica, a sua mãe tinha tuberculose. E ela iria morrer. E você iria ficar ao relento, poderia até ter morrido. Então ela chegou numa porta do hospital e deixou você e seu irmão para que alguém cuidasse, ou alguém no hospital acolhesse, porque ela não queria que você morresse, nem contaminada e nem por não ter quem cuidar. E é sabido que quando ela deixou vocês, ela chorou muito, e isso inclusive agravou o seu estado de saúde. Foi por amor que ela lhe abandonou. Aí muda a história. Até então você é uma criança abandonada. De repente você não foi abandonada. Você foi entregue para receber algo muito melhor. Muitas vezes é assim que Deus age conosco. Ele não nos abandona. Ele não é bobo. Ele não é mau. Ele é inteligente. Ele sabe o que está nos aguardando lá na frente. Quantas lições nós já aprendemos exatamente por isso. Quando eu comecei falando aqui hoje, eu comecei falando exatamente das coisas que estão dando certo e das que estão dando errado. E as que estão dando errado são as que estão impulsionando as certas. É assim que se dá a inteligência divina. Porque muitas vezes, se tudo está tudo certo no lugar, não tem nada. O que a gente vai fazer? Nada. Tem um amigo que uma vez ele morava no Canadá, atualmente ele mora em Recife. Ele morava no Canadá e nós fizemos um curso de magnetismo lá, e voltado para a depressão. 2 anos depois, falando com ele, eu disse, rapaz, como é que está? Ele disse, não, aqui não progrediu. Eu disse, como assim? Disse, não, aqui não tem depressão. Eu disse, quer dizer que você está me dizendo que no Canadá não tem depressão? Não, pelo menos não chega nenhum caso aqui no nosso centro. Eu digo aí, então o seu centro ele está 100% fora das estatísticas, porque o Canadá, principalmente na época fria, é um dos países com mais alto índice de depressão. Agora, vocês estão comodamente num lugar que é uma residência, que não tem uma placa do lado de fora,
não tem nenhum anúncio na internet nem nada, e você quer que as pessoas com depressão descubram isso, vão lá para se tratar? Não vai acontecer nunca, porque as pessoas que vão são sempre as mesmas. E aí, quando alguns dos que estão aí adoecem com depressão, simplesmente deixam de ir. E quando elas deixam de ir, a nossa posição é muito cômoda. Quando no dia que ela quiser, ela volta. Quando deveria ser, já que somos amigos, por que você não está vindo? O que você está precisando? Mas é muito mais cômodo para mim a estatística dizer que não tem depressão. Porque aí eu fico acomodado. Agora, na hora que acontece, como é que você vai sair do clima? A inteligência de Deus, ela funciona assim, provocativamente. Por quê? Porque o nosso instinto atual ainda é esse. A gente não tem uma automotivação suficiente para fazer grandes trabalhos. Nos trabalhos de magnetismo, em geral, é muito comum a seguinte expressão: os trabalhadores estão fugindo do trabalho. Estão fugindo por quê? Não é por falta de trabalho, não é por falta de espaço, não é por falta de ter quem atender. Então o que está acontecendo? Falta motivação interior. A gente quer uma novidade. Nossa, eu apliquei um passe, a pessoa ficou boa. Que legal. Apliquei 10 passes, 10 pessoas ficaram boas. Qualquer passe, no dia que eu for, eu ajudo as pessoas. Pronto. Ou seja, você perdeu o entusiasmo. Por quê? Porque você queria talvez um reconhecimento. E magnetismo não foi feito para dar reconhecimento. Magnetismo foi feito para a gente se realizar ajudando o próximo. Todos os médicos, talvez eu diga até uma bobagem, todos os médicos que são mecânicos, não olham para você e passam uma receita e mandam você ir embora, eles perderam o entusiasmo. Todos os médicos entusiastas, e não importa se eles começaram medicina hoje ou se eles já estão há mais de 50 anos. Nesses últimos dias eu conheci um com mais de 50 anos de medicina. E por acaso, no ângulo em que eu fiquei, eu o vi atender 3 pessoas antes de mim. Foram 3 encontros de almas que parecia que se conhecia a vida toda. Eu disse, nossa, me antecederam 3 grandes clientes dele, porque foram 3 amigos. Nenhum ele tratou como paciente. Até que chegou a minha vez. Eu fui tratado como amigo de infância. Opa! Então quer dizer que os outros 3 talvez nem fossem amigos de infância. Podia ser que os outros 3 também estivessem pela primeira, segunda vez, mas a intimidade com que ele tratou foi fantástica. Aí me provoca. Lá no meio eu digo, mas o senhor já está há quanto tempo mesmo na profissão? Ele disse, já tem mais de 50 anos. Eu disse, nossa, mas o senhor então tem muitos pacientes, né, esses que vieram aqui? Ele disse, não, tem muita gente que eu conheço, tem outros que eu nem sei quem é, mas já posso ter atendido. E que, portanto, é meu amigo. Você já imaginou, Jacó? A pessoa tem um universo de médicos para escolher, me escolheu. Você já pensou que coisa maravilhosa? 50 anos de prática médica. Ele ainda agradece porque alguém o procura como médico. Aí a gente poderia pensar, talvez vai que ele só tem 1, 2 pacientes por dia. Se você quiser marcar, se for por plano de saúde, você consegue consulta daqui a 3 meses. Não tem vaga. E se for particular, pagando daqui a 1 mês. Então ele está agradecendo, não é porque está faltando paciente, não. É porque ele é um entusiasta do que faz. Aí nós, às vezes, magnetizadores, perdemos o entusiasmo porque já tratamos 10 pessoas. Nossa, já chega. Como assim? Que beleza, consegui 10. Vou ver se na próxima semana mais 10, mais 15, mais 20, mais 1000. Que beleza. Temos que ter entusiasmo. Senão, a gente não vai ter uma boa resposta para isso aqui, que é o que muitas vezes nos colocam. E o que é que Ele quer da gente? Ele quem? Deus. Ele é a inteligência suprema. Ele quer que a gente seja o quê? Bobo, acomodado, ignorante. Será que é isso que Deus quer da gente?
Só que quando a gente pega esse movimento que eu falei no início, que vai distorcendo tudo, esse movimento que é a gente ignorante, que é a gente improdutivo. Porque na hora em que você é inteligente e produtivo, você me incomoda. Você vai me tirar da minha zona de conforto. Como é que eu agora, que eu sou espírita há 43 anos e você agora, um menino, vem me dizer alguma coisa? Pois é, 43 anos e não foi suficiente para você aprender, né? Vamos acelerar o passo, porque está lento. Como é que a gente fica? É preciso a gente pensar o que é que Deus pediu a gente. Tem alguns pensadores que colocam essa questão, né? E eles colocam sempre para a gente pensar na hora da morte. O que foi que mais valeu na sua vida? Qual foi a coisa mais importante na sua vida? Aí a gente vai ver que não foi dinheiro, não foi bens, não foi passeio. O que foi de mais importante na sua vida? Os relacionamentos. E qual foi o valor que nós demos? Nenhum. Mas foram os maus relacionamentos? Os maus relacionamentos, eles só entram nessa hora quando você conseguiu revertê-los para bons relacionamentos. Do contrário, você não pode colocar na relação das boas coisas. O que Deus quer com a gente? Eu ter um bom relacionamento com alguém que me quer bem é fácil. Eu preciso ter um bom relacionamento com alguém que ou eu não tenho um bom relacionamento, ou que eu sequer conheça. Mas aí nos jogam na cara. O Espiritismo não tem por função curar corpos. Nossa, a gente fica até envergonhado porque a gente está, de certa forma, curando corpos. Como é que a gente sai dessa enrascada? Será que é isso mesmo que Deus quer? Não, se você está doente é porque Deus quer que fique doente e quer que você fique olhando para ver como é que apodrece. Óbvio que Deus não nos programou para isso. Segundo a proposta de Jesus, que nós temos que progredir a Ele, nós temos que progredir em inteligência. E aqui, para amenizar a frase, eu coloco também. Temos que progredir nesse setor. E como é que eu vou ser inteligente se eu não uso as potências que eu tenho? E se eu uso as potências que eu tenho, o que eu aprendo com elas para desenvolvê-las mais ainda? É isso que Deus quer da gente. Ou então Ele não é inteligência suprema. E para não deixar dúvidas, Ele mandou para a gente Jesus, nosso modelo e guia. Modelo e guia em quê? Para a gente dizer que segue a Jesus. Sim, dizer que segue a Jesus, todas as doutrinas ditas cristãs afirmam. Como é que a gente segue a Jesus? Jesus falhou na missão dele na terra. Lógico que falhou, Jesus curou corpos. Quando você rebate dessa forma, aí o outro diz que você está sendo agressivo. Não, porque se você diz que o Espiritismo não tem a função de curar corpos, então Jesus jamais seria espírita. Jamais. Porque ele não só curou, como ainda mandou que a gente fosse curar. Ide e curai. Ele não disse, vá fazer o que deve fazer, não, o que deve ser feito. Vai e faça. É uma proposta muito forte. Aí nós, espíritas, dizemos, todo mundo lembra, questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus, o nosso modelo e guia. Que legal, que coisa maravilhosa. Nós somos seguidores de Jesus, porque lá no Livro dos Espíritos, primeiro livro dos Espíritos, já está, questão 625. Pronto. E você é o que nisso? Não sei, mas esse é o problema. Aí a gente vai e se enganja na primeira frase que nos dizem, olha, o Espiritismo não foi feito para curar corpos. Sim, lógico, o Espiritismo não é medicina. Mas dentro da medicina, que hoje ainda não é, dentro da medicina está e estará o magnetismo. E como a medicina não desenvolve o magnetismo, quem desenvolve é quem está envolvido com isso, somos os espíritas.
É para com o magnetismo a gente curar corpos? É. Ah, mas a gente não pode prometer cura, por que não? Ah, porque se eu prometer, eu vou dizer que estou seguindo a proposta de Jesus, e daí? Não, mas não é assim, é Jesus para a gente seguir só moralmente, tá bom? E você está sendo moral? Ou você está sendo imoral com essa sua frase? Porque quando a gente pega essas palavras muito abertas, tipo desenvolvimento moral e espiritual, isso é uma coisa tão linda, mas tão vaga, que não funciona. Por isso é que Jesus disse: ide e sejam espiritualizados. Ele não disse isso. Ele disse: vai e cure, vai e ressuscite, limpe feridas, expulse os demônios. Mais eloquente do que isso? Mas isso aí é tudo no sentido moral. Então me explique como é que funciona. Eu vou deixar de curar corpos. Me diga como é que eu influo numa pessoa que está chorando com muitas dores, um câncer metástico generalizado. Como é que eu vou curar essa pessoa moralmente? Me diga, me ensine. Ah, a gente ora por ela. Pois, se fosse a senhora sua mãe, você ia ficar só orando por ela e sem fazer nada também. Não pode ser assim. Claro que a gente tem que desenvolver esforços, buscar ajuda, fazer o que for possível. Teve um companheiro aqui esta semana, na quarta-feira, lá do estado de São Paulo, visitando os trabalhos aqui do Leão, e ele, numa dada altura, ele disse assim para mim: Jacó, era possível colocar o nome da minha esposa no atendimento à distância? Eu disse: olha, infelizmente para hoje já não, porque já começou já aquela sala dali, eu expliquei, já está fechada, já. Mas me dê os dados dela, porque como eu estou aplicando passes, num desses passes eu dou um tempo, eu vou tentar ajudar. E assim foi feito. Aí ele chegou e disse assim: olha, é o seguinte, porque minha mulher, ela apareceu com 2 tumores na mama, numa mama, e um no fígado. E depois o do fígado começou a se espalhar para o corpo. E aí nós somos espíritas. Ela foi no centro espírita e lá fizeram o passe comum. E ela disse: olha, pelo sim, pelo não, eu vou buscar mais alguma coisa. Aí foi no outro centro que tinha trabalhos magnéticos, foi na acupuntura, passou a tomar remédios homeopáticos e na medicina convencional. Só que quando ela chegou na medicina convencional, é preciso você renovar os exames. Quando renovou os exames, tinham desaparecido os 2 tumores da mama e o tumor do fígado tinha reduzido mais ou menos 70%. Aí apareceu um outro tumor na outra mama e um outro tumor, se não me engano, na base do rim, de um dos rins. Eu disse: ela está assim, está, mas já o da outra mama já desapareceu também. E a metástase está controlada, não espalhou mais não. E aí eu queria que você fizesse aqui também um atendimento à distância, porque olha, ela está indo atrás de onde tiver ajuda, ela vai, desde que não conflite. Agora imagine se essa mulher ficasse em casa dizendo: Deus sabe o que faz. Já tinha morrido. Simplesmente. O que é que nos move a procurar alguma coisa? Primeiro, a necessidade, e segundo, procurar saber onde se faz algo. Por que ela não ficou só no próprio centro espírita? Porque ela iria morrer fatalmente muito rápido. Por quê? Não, a gente faz aqui um passo comum que os espíritos sabem o que fazem. Sabem. Agora, eles precisam de bons instrumentos para poder fazer. Sem instrumento, eles não conseguem. É simples dessa forma. Jesus é o nosso modelo e guia. Ele ia e fazia. Ele era a potência magnética por excelência. Nós somos tão potentes como Jesus. Sejamos honestos. Será que a gente é tão bom como Jesus em magnetismo?
Isso, pensem aí, 10 segundos. Se alguém acha que já é igual a Jesus, levante a mão para a gente começar a fazer um trabalho aqui em particular. Agora, se ainda a gente acha que ainda não chegamos no nível dele, vem a segunda pergunta: e o que é que a gente deve fazer para chegar perto? Não resta muita coisa, a não ser estudar e praticar. Não tem outro caminho. Não vai descer esse dom de um raio que vai cair do céu. A gente tem que buscar isso, tem que desenvolver, tem que tirar das próprias entranhas todos os potenciais que nós temos a favor do bem. Tem pessoas que na juventude estudou muito e não aprendeu quase nada. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Não aprendeu nada, praticamente nada, mas pelas necessidades da vida foram ajustando tudo. Aí chegou ali por volta dos 35, 40 anos e mas está me fazendo falta. Por mais que eu queira, tem coisas que não dá. Ah, mas se eu for fazer agora um supletivo, isso não adianta. Um pensa assim, o outro vai dizer assim: eu vou fazer esse tal desse supletivo. Tomando por comparação, um não faz nada e o outro faz. 5 anos depois, aquele que decidiu, mesmo atrasado, estudar, já foi embora faz tempo, e o outro continua aqui a duras penas tentando se movimentar como estava. E por que isso? Acomodação. A gente se acomoda. Eu estava recentemente num seminário que eu fiz e tinha um companheiro de 89 anos de idade. Não faltou um minuto. Teve gente depois do almoço que cochilou, teve gente, ele era ligado. No último intervalo do sábado, eu fui conversar com ele. Eu disse: rapaz, é uma alegria muito grande uma pessoa na sua idade aqui. Ele disse: Jacó, eu nunca imaginei que tinha tanta coisa para eu estudar ainda. Eu disse: sim, mas você já estudou tanto, porque ele estudou. Ele é dono de uma... Ele dirige uma editora que produz jornal espírita e livros espíritas. Ele é revisor dos jornais, revisor dos livros. Então, mesmo que ele não quisesse, ele tem um nível de leitura lá em cima. Aos 89 anos, era para ele estar onde? Em casa. Não. Estava lá assistindo e fazendo perguntas como se nunca tivesse estudado nada. Isso é notável. Ou seja, não vou me deixar levar pela força da acomodação. Se eu estou na terra é para estar em movimento. E vamos que vamos. Quantas pessoas estão aqui que não é nem a primeira nem a segunda vez que estão aqui hoje nesse estudo? Eu às vezes até pergunto para eles: mas o que danada que você ainda vem fazer aqui? Mas de repente a gente vê que esse reencontro, esse repensar, parece que desaloja alguma coisa que foi ficando guardada e que eu já nem me lembrava mais. Opa, e tinha isso aqui, ó, tinha escapado. Faz 1 ano, faz 2 anos, eu nem me lembrava mais disso. Opa, aqui. Ou então, naquele tratamento que eu estou fazendo, aquele exemplo que foi dado, tudo isso, às vezes, em única fagulha provoca um grande incêndio. Mas por que a gente só pensa isso de forma ruim? Uma única fagulha pode provocar em você uma grande reviravolta na sua vida, nas suas potências, nas suas capacidades. Jesus, foi o que ele fez. Jesus, pelo tempo que ele passou conosco, foi uma fagulha. Jesus foi, em termos de tempo, para que depois ninguém diga que eu disse essa frase, Jesus foi um quase nada. Porque a gente tem Jesus a rigor dos 30 aos 33. Ou seja, é quase nada. Mas veja que coisa fantástica, o homem mudou o mundo. E se a gente não quiser ir muito longe, mas só atualizando o contexto, Allan Kardec, acredito que aqui todo mundo tem menos tempo do que ele só teve 12 aninhos no Espiritismo. 12. Nem completos, né? 12 aninhos.
E nesses 12 ele começou do ponto zero. Não tinha livro dos Espíritos escrito, não tinha nada. Ele começou do zerinho. E em 12 anos ele foi embora. E aí quando eu digo isso, eu me lembro de mim mesmo, que já tenho mais de 50. E o diabo é que eu já fiz até agora? Praticamente nada. E esse homem em 12 anos fez isso. Jesus em 3 dividiu a humanidade. Uma forma positiva de ver. Então não é para a gente se sentir pequeno, mas é para a gente se perguntar, e o que é que eu agora faço? Como é que eu vou aproveitar? Por exemplo, tem um amigo meu, que ele está entre a Itália e Brasil, mas eu acho que a Itália vai terminar ganhando, porque no futebol perde sempre, então vai ganhar do outro jeito. E aí ele está ali, não, porque agora quando eu chegar lá eu vou montar o centro, monte e vá dividir a Europa agora em 2, antes da minha chegada e depois da minha chegada, porque já tem subsídio suficiente. Ainda mais que tem uma mulher que vê e sente algumas coisas, pronto. Então, se demorar muito, se você for seguir Jesus, são 3 anos. Se quiser Kardec, são 12. Então, mãos à obra, né? E a minha amiga da Argentina, em Argentina também há de hacer muitas coisas. Allan Kardec, a gente já não respeita muito Jesus, né? Precisamos ser sinceros, a gente não segue Jesus. A gente lê o Evangelho, a gente até faz Evangelho no lar, mas seguir Jesus é difícil demais. Aí ficou um mais fácil, que é Allan Kardec, porque Allan Kardec veio como Paracleto, a doutrina espírita agora como Consolador prometido. Então veio aquilo que ninguém sabia, agora está aqui tudo explicado, pronto, beleza. Aí o que é que a gente faz com Allan Kardec? Não respeita, portanto não homenageia. Porque o que é respeitar alguém? É seguir as melhores ideias, os melhores propósitos. Aí na hora que a gente aceita que tem que tirar as palavras que Allan Kardec disse, ou então dizer que o que ele disse ele não disse, e a gente vai ver textos sobre isso, porque Allan Kardec mudou de ideia, e foi aonde? Na Gênese. E foi porque Allan Kardec não aceita mais fluido vital. Então ele se perdeu. Por que ele se perdeu? Porque quem falou de fluido vital foram os espíritos, não foi ele não. Então, para você dizer que Allan Kardec mudou de ideia, você vai ter que dizer que os espíritos mudaram de ideia. Se os espíritos mudaram de ideia, o livro dos espíritos está totalmente comprometido. E como é que a gente vai viver e conviver com isto? Aí a gente diz que é espírita e que, portanto, com o nosso comportamento, respeitamos e homenageamos Allan Kardec. Como? De que maneira? Eu sei como é que a gente homenageia Allan Kardec. Meus irmãos, Allan Kardec era uma doçura. A gente, quando estuda Allan Kardec, sente um arrepio na coluna. A gente se sente bem, tranquilo. Até um soninho. Coisa de espírito superior. Aí a gente acha que está homenageando Kardec fazendo beijo mole. Não importa que você fale manso ou que você fale agressivo, respeite Allan Kardec. Se é que você aceita o capítulo do Cristo Consolador. Se é que você aceita a questão 625 do Livro dos Espíritos. Se é que você é mesmo espírita. Respeite e homenageie-o com o seu comportamento, com a sua postura. Eu não tenho nada contra quem fala manso, quem fala tranquilo, quem fala com voz tremida, não. Mas tenha coerência. Não adianta muito a gente ficar falando mansinho de Allan Kardec e fazendo bobagens aí, ou então dizer que se orienta por Jesus, e o primeiro que não pensa como eu viro de lado. Colado na minha casa, colado mesmo, parede negra. Foi construída uma igreja de linha protestante. A primeira coisa que o pastor da igreja soube é que eu era espírita. Então tinha duas hipóteses. Para ele entrar no reino dos céus, ou ele era meu amigo ou era meu inimigo. Como ser meu inimigo não teria nenhuma vantagem, a melhor coisa que tinha era o que? Nós dois somos muito amigos. Quando eu chego em casa, que eles estão na porta conversando, normalmente são muitos.
Quando eu vou entrando, todos eles me cumprimentam. Oi, seu Jacó, tudo bom, meu irmão? Como é que vai? Beleza? O maior respeito do mundo. Isso era o mínimo que a gente poderia fazer na hora que a gente disse que segue Jesus. Era o mínimo. Mas aí de repente você chega numa outra igreja, mesmo num ambiente, como eu já tive a oportunidade de ir, num ambiente de televisão, entrevista com um espírita e um protestante. É tão engraçado como normalmente o protestante não quer conversa, ele tem medo. E eu não sei de que medo é, porque ele pensa que a gente anda com um capeta nas costas, eu acho. Ou então, ele tem medo de entrar em alguma discussão, porque é um problema sério. Que aí é o medo que os espíritas temos. Eu já tive a oportunidade de ir num centro espírita aqui em Natal, em que estavam discutindo o quê? Passe. Na hora que eu entrei no ambiente, foi um banho de água fria na ducha fervendo. Estava todo mundo falando, mas quando eu entrei, fez-se um silêncio. E eu fiquei sem entender o que é aquilo. Eu disse, pois não, pessoal, podem continuar. E eu disse, não, a gente já tinha terminado. Eu disse, não, mas eu vou ficar aqui só. Não, de jeito nenhum. Eu digo, não vim para perturbar, não veio aqui. O assunto não progrediu mais. Aí eu fiquei pensando, peraí, sou eu que sou tão apavorante desse jeito? Ou tinham medo da discussão? Porque de repente, eu não ia me meter, afinal de contas eu não fazia parte. Podiam dizer o absurdo que dissesse, eu estava na minha, não estava ali para condenar, criticar, ou o que quer que fosse. Mas eu acho que o medo é exatamente esse. Você tem medo de discutir uma coisa e de repente você está sem base. Porque, infelizmente, Allan Kardec deu toda a base para a gente e a gente não se apoia nela. A gente quer se apoiar no eu acho. Ou então no Espírito disse. E quem foi esse Espírito? Ele veio através de quem? Quando? Como? Onde? Então ficamos nessa situação. Respeitar Allan Kardec é preciso, homenageá-lo também. Nossa postura é quem define isso. Você é Kardec? Então seja. Existem regras de boa educação, de boas maneiras, regras sociais, como existem regras éticas, posturas religiosas, posturas científicas, posturas políticas, como existe tudo. Mas acima e convivendo com tudo isso, existe a lei da conveniência e do bom relacionamento. Não adianta eu chegar para todo mundo dizendo que existe céu, inferno e purgatório, e eu chegar brigando com todo mundo dizendo que sou espírita e não acredito em nada disso. Isso é inconveniente, é impróprio. Mas eu estar dentro de uma casa espírita, os assuntos a serem discutidos, dizendo que isso não pode, como? Para encerrar esse primeiro momento. Esta semana uma pessoa me escreveu e perguntava o seguinte: Jacó, no nosso centro espírita, o trabalho de magnetismo vai acabar porque, como a gente usa maca, o diretor chegou dizendo que mostre onde foi que Allan Kardec disse que pode usar maca. E agora eles vão acabar porque Allan Kardec não disse isso. Igual. Então deixe eles bem sossegados. Diga que Allan Kardec não disse nem que pode, nem que não pode. Então, se obrigar a tirar porque ele não disse, não pode. Porque na hora que ele foi, usando a palavra no bom sentido, omisso a isso, é porque isso não diz respeito à lei espírita. Ah, mas Allan Kardec não disse. E aí eu coloquei para ele. E Allan Kardec, por acaso, disse que tem dor no olho, e o que é que se faz com o olho quando ele dói? Qual é o colírio que tem que passar? Não? Então, vamos remodelar a nossa vida. Não, mas e afinal de contas, a gente pode ter maca ou não? Vai depender de algumas circunstâncias. Tem espaço, tem a própria maca, tem quem trabalhe dessa forma. Mas isso não tem nada a ver com doutrina espírita em essência. Mas na hora que a gente parte para esses artifícios, é porque no fundo a gente não quer discutir o mérito da questão. A propósito, hoje em dia no Brasil, todo mundo que mesmo quem não é da área de direito sabe o que é a discussão do mérito e a discussão do entorno, né?
Não se discute mais de que você fez ou de que você não fez. O que se discute é de que esse aqui não foi feito com este documento, quem lavrou esse documento esqueceu de uma assinatura, isso aqui eu ainda permito porque eu ainda tenho mais um recurso. Ou seja, o mérito em si, fez ou não fez, não se analisa mais. E normalmente diz o bom senso, quando você não quer analisar o mérito, é porque o mérito é definitivo. Então eu não quero analisar se magnetismo é bom ou é ruim, eu quero saber se a Allan Kardec diz se pode ou não pode ter mácula. Não é bem por aí. Meus amigos, nós vamos ter um intervalo exatamente até as 10h30.